Neste santo lugar, sua presença quis sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelhos. Meu boa noite a você, meu amigo, meu irmão. É um prazer e uma alegria poder estarmos juntos aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. Que Deus abençoe você, o seu lar, abençoe os seus amigos e abençoe todos aqueles que no momento que abre o coração para Jesus, Jesus vai fazendo você uma pessoa diferente. E é muito importante nós estarmos vivendo na atualidade que estamos vivendo, buscando a presença daquele que realmente pode nos dar força para lutarmos, porque situações difíceis estão constantes em nossas vidas. Mas o Senhor diz: aquele que me buscar, eu estarei de braços abertos. E Ele está de braços abertos para que você possa ser socorrido no momento no qual o Senhor vai te trazer o socorro. Eu vou orar aqui e pedir a direção de Deus para que tudo que seja feito aqui seja somente para a honra e para a glória do nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar aqui para ser instrumento em tuas mãos, trazendo, Senhor, luz para aqueles que estão na escuridão, Senhor. Nos abençoe agora com o poder do Espírito Santo, para que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome e com a proteção dos santos anjos. Com perdão dos meus pecados, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É muito bom nós estarmos sempre buscando a presença de Deus, porque Jesus, ele diz bem claro: sem mim nada podeis fazer. E é uma realidade. Muitas vezes nós fazemos algo, imaginamos que estamos fazendo sozinhos, que temos capacidade, mas só Deus para nos dar força e capacidade para fazermos aquilo que é correto. Aquilo que é errado, é claro que todos fazem, e isso daí é uma normalidade. Mas fazer o que é correto é só quando Jesus faz parte da sua vida. Eu quero louvar ao Senhor agora. Quando Jesus aqui viveu, o caminho Ele nos mostrou. Número 4, Jana, por favor. Meu protetor. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar, e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, Ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, Ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, Ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande rei.
meu protetor, meu grande Rei. Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar, e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande Rei. Para andar no bom caminho, Ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, Ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, Ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei. Jesus é o nosso grande protetor, é o nosso grande Rei. Como no passado, hoje no presente não é diferente. Ele sempre esteve buscando cuidar do ser humano. A cada momento, a cada detalhe, Jesus está com os braços abertos, sempre buscando a presença de vocês, sempre buscando, pedindo licença para entrar em vossos corações e fazer parte das vossas vidas. E é muito importante. E eu quero aqui relatar um assunto bem dinâmico aqui, e de alguns jovens que tiveram fé. Apesar da situação que eles viviam, eles tiveram fé, não temeram a escravidão, a morte, tiveram ali firmes nos princípios de Deus, do qual foram ensinados pelos vossos pais. E eu quero partilhar com vocês, está relatado em Daniel, capítulo 1, versículo 1 em diante. E vem dizendo da seguinte forma: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos o rei Joaquim e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeram alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinarem a cultura, a língua dos caldeios. Jovens que estavam ali em Israel, louvando a Deus, fazendo a sua devoção, buscando a presença de Deus, sendo fiel ao testemunho, mas por motivo dos líderes não darem ouvido à repreensão de Deus, Deus sempre estava ali, através de Jeremias, através de Ezequias, Deus sempre estava repreendendo o povo, dizendo para que se convertessem e voltassem se arrependessem e voltassem aos princípios de Deus,
para que Jerusalém e Judá fossem poupadas da escravidão. Mas eles não estavam preocupados, eles queriam continuar a sua vida corriqueira, tanto o rei Joaquim como os líderes, os príncipes, alguns outros sacerdotes. Eles estavam continuando a teimarem sobre a palavra de Deus, não davam ouvido àquilo que Jeremias trazia de advertência ao povo. E chegou um momento do qual aqui vem dizendo que no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou toda a terra, assim como Jeremias pregou, e o povo mas isso não vai acontecer, Jeremias, porque nós estamos firmes na palavra do Deus vivo, nós estamos fiéis na palavra do Deus vivo, só que fazendo coisas erradas, porque Deus conhece os nossos corações e Ele vê o que nós estamos fazendo. E não era uma nação que estava realmente buscando mais a presença de Deus. Deus sempre falou para o seu povo buscar: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus estava chamando o povo de Judá, o povo de Israel, para se arrependerem, estarem ali na presença do Senhor e ficarem ali em Israel tranquilo, porque Deus os protegeria. Mas eles não quiseram e acabaram sendo levados para o cativeiro. Mesmo aqueles que não tiveram culpa nenhuma no cartório, foram levados juntamente com toda a nação, do qual, ficando só alguns poucos ali, não na cidade, mas sim nos campos, longe da cidade, o rei Nabucodonosor deixou alguns lá, com alguns soldados, para que também eles pagassem imposto para Nabucodonosor. Mesmo lá na Babilônia, ele estaria de olho ali em Judá e Israel, para que continuassem a ficar como escravos também, mesmo lá na terra deles. E ali eles levaram alguns jovens, uns príncipes, da linhagem real, dos nobres, e alguns príncipes. E dentre esses todos estavam 4 jovens. Estava lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens estavam lá, vieram juntamente, porque eram nobres, eram príncipes também, e vieram juntamente. É como o sol. O sol, quando nasce, ele não nasce para aqueles somente que estão ali numa casa e na outra casa não tem sol. O sol é para todos, tanto para bom como para ruim. E quando se devasta um planeta, como estão se devastando hoje em dia, mesmo aqueles que tentam preservar, que tentam cuidar do planeta, acabam sofrendo as mesmas consequências, porque moramos no planeta Terra, e tudo que fizer de errado vai trazer consequências, e consequências drásticas, como nós estamos vendo diariamente, as reportagens, através da TV online, em todo local está citando sempre o que está acontecendo. Mas o povo também não está dando ouvido à voz de Deus, não querem dar ouvido à voz do Senhor. Estão ignorando a Deus, estão deixando Deus de lado, falam do nome de Deus, que Deus os abençoe, que Deus faça isso, mas não seguem os princípios de Deus, não querem compromisso com Deus, querem fazer aquilo que eles acham que é certo, vão detonando o planeta, vão destruindo, degradando cada vez mais, e aí as consequências vêm tanto para mim quanto para você e para os demais. E aqui esses jovens, na mesma proporção, mesmo sendo jovens fiéis a Deus, foram para o cativeiro juntamente com os demais. E chegando lá em Babilônia, cansados, exaustos, porque caminharam acorrentados e foram caminhando com pão e água de lá de Judá, de Jerusalém até Babilônia. É uma caminhada muito longa de dias, de entre 15 a 20 ou até 30 dias de caminhada debaixo de um sol quente, só tomando um pouquinho de água e uns pedaços de pão que os Nabucodonosor com a sua nação de Babilônia, os babilônicos, traziam para que aqueles escravos chegassem vivos. E chegando lá, Nabucodonosor deu uma ordem muito clara para o chefe dos eunucos, dizendo: olha, Aspenaz, você vai dar para esses jovens que são especiais o melhor da mesa do rei. Da minha mesa você vai servir eles, aquelas iguarias do qual eu, o rei de Babilônia, consumo diariamente, você vai alimentá-los das mesmas iguarias. Só que nisso daí,
o alimento que os babilônicos ali tinham, alguns deles não eram apropriados para os judeus, porque os judeus preservavam a sua saúde, cuidavam muito bem da parte espiritual deles, através da saúde, e ali, esses jovens, eles disseram que não comeriam das iguarias do rei. Aqui vem dizendo, está relatado em Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente, olha só que palavra forte, Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha só a palavra-chave aqui, Daniel firmemente resolveu não se alimentar das iguarias do rei, não se contaminar, porque ele sabe que a alimentação, a bebida alcoólica prejudicaria a saúde física dele, a mentalidade dele. Então ele disse, não queremos nos contaminar, porque queremos continuar servindo a esse Deus, independente de estarmos aqui, nós queremos nos alimentar de uma maneira da qual nós continuemos com os princípios do Senhor, sem deixar de lado uma vírgula ou um tio. Eles continuaram ali na firmeza, afrontando de uma certa forma o rei Nabucodonosor, porque foi o rei que determinou. Não foi a cozinha, os cozinheiros, não, o chefe da cozinha, ou o capitão, ou fulano de tal, não. O rei determinou, mas ainda assim Daniel vai conversar com Aspenaz, e lá ele conversa e fala, Aspenaz, nós não vamos nos alimentar. E Aspenaz, ele fica preocupado. E olha o versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do eunuco. Por que Deus agiu dessa forma com Daniel, dando esse privilégio para ele? Porque ele continuou firme, ele não se desviou. E quando você continua firme nos princípios de Deus, que você continua seguindo aquilo que Deus determinou, o Senhor vai te amparar, Ele vai te fortalecer, Ele vai abrir os caminhos para que você possa manter a sua fidelidade diante dEle. Infelizmente muitos hoje não estão dessa forma, estão enfraquecendo, qualquer coisinha já estão se deixando levar pelo mundo. E o mundo, as iguarias do mundo, não somente as iguarias na mesa, mas as iguarias musicais, as iguarias do vestuário, as iguarias das palavras, as iguarias da maquiagem, todas essas iguarias, muitos estão se deixando levar, não é bem assim. Jeremias pregava para Israel, para Judá, alertando, advertindo o povo, mas eles não davam ouvido. E hoje muitas vezes Deus, através de um servo humilde, porque eu também sou um miserável pecador e eu careço da misericórdia de Deus, muitas vezes Deus traz a palavra aos nossos lábios, não porque nós sabemos o que vamos falar, mas porque Deus, Ele tem uma mensagem direta para você. Ele tem uma mensagem para te advertir, para que você possa abrir o coração, abrir os olhos, não se contaminar com as iguarias do mundo, e sim, colocar coisas saudáveis no teu corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós devemos de colocar coisas saudáveis. Eu não estou dizendo, porque eu ainda tenho muitas lutas pela frente, eu preciso de também buscar dobrar mais o meu joelho, clamar ao Senhor e fazer como Daniel, firmemente. Eu preciso de tomar uma decisão na minha vida, firmemente eu preciso de estar ali, seguindo a palavra de Deus, e eu oro todo dia a Deus, pedindo que Deus me fortaleça, para que eu possa ser um instrumento na mão dEle, ter entendimento, ter sabedoria, para que eu possa compartilhar com os irmãos, para que Deus trabalhe no coração de cada um de nós. E assim, Daniel, na sua fidelidade, juntamente com seus amigos, Deus concedeu. E aqui no versículo 10 diz assim: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Olha só, Aspenaz, ele, na experiência que ele diz que tinha ali na cozinha, e de alimentar ao rei, alimentar aos jovens que ali ao redor
estavam, ele diz: vocês não se alimentando das iguarias do rei, vocês vão ficar com a aparência decaída, debilitada, não vão ter o mesmo vigor físico, a mesma sabedoria que os demais jovens aqui no palácio têm. Vocês vão colocar a minha cabeça a prêmio, eu vou acabar perdendo a minha cabeça por vocês. E vocês são escravos, vocês não são nem babilônicos, vocês são judeus, vocês são de uma outra tribo que foram presos, que hoje fazem parte aqui de uma escravidão. Vocês são escravos, vocês têm que ouvir e obedecer às ordens. Mas Daniel determinou firmemente que não se contaminaria com as iguarias, com as finas iguarias do rei. E ali Deus trabalhou no coração de Aspenaz, e Aspenaz acabou cedendo. E então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele vem dizendo aqui: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Então veja bem, Daniel já sabia que se ele continuasse nos princípios de Deus, o qual foi ensinado a ele lá em Judá, lá em Israel, ele manteria a sabedoria, as condições físicas, o visual, diferenciados dos demais. E aqui ele experimentou. E preste atenção aqui no versículo 15 do capítulo 1. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Simples assim. Aqueles que pediram alimentos naturais, alimentos saudáveis, estavam com aparência rosada, bonita, capacidade intelectual muito mais do que as dos demais jovens. O QI deles era melhor do que qualquer outro jovem que estava ali. E aqueles que comeram as iguarias do rei, tanto alguns nobres também que vieram de Babilônia, de Judá e de Israel, nobres que estavam dentro da igreja também, ouviram os princípios de Deus, viram a firmeza daquele jovem, mas não tiveram coragem de seguir o exemplo daquele jovem. Deixaram-se levar pelos demais e comeram as iguarias do rei, e ali se olhava para eles, eles já estavam começando a ter uma pele mais suja, uma mente mais poluída, fisicamente não tinham tanta força como jovens. Eu tenho alguns amigos, graças a Deus, mesmo antes de conhecer a palavra de Deus, eu nunca me envolvi com bebidas alcoólicas, com cigarro, com qualquer outro tipo de droga. Eu agradeço ao meu Deus por ter me dado esse entendimento, mesmo quando eu não tinha um conhecimento. E alguns amigos meus usaram droga, usaram bebidas alcoólicas, tabaco. Você olha a aparência deles, parece que eles estão com 80, 90 anos de idade. A mentalidade deles já não é bem nutrida, porque não tem mais entendimento, já está anuviado a mente de alguns deles. O caminho que o mundo oferece, o caminho das iguarias que o mundo oferece é a destruição do corpo do ser humano, físico, mental e espiritual. É destruição. E muitos se deixam levar por esse tipo de coisa. Mas o meu pai usou há 40 anos atrás, e cada um tem um organismo, e outra é contaminar o templo de Deus, é não aceitar os princípios de Deus. Queira você ou não, mais tarde as consequências virão, e você sabe disso. Tanto é que em maços de cigarro está lá pessoas com o rosto, buraco no rosto, sem dente, a cara, estão detonados. Você vê quantas pessoas ali, mas você fecha os olhos. Naquele momento que você está usando, você fecha os olhos, porque você não quer dar ouvido ao Senhor. Mas se você der ouvido ao Senhor, e se você buscar lutar, o Senhor vai te libertar desses vícios, do qual você não consegue. Uma certa vez, na minha igreja, estava um pregador fazendo 5 dias como deixar de fumar,
e ele contou uma história interessante. Disse que tinha um senhor, uns 45 anos mais ou menos, que estava ali, era fumante, e ouviu a palestra, sabia que não era bom. Ele pegou, estava indo para o seu trabalho, chegou em um determinado lugar lá, próximo do seu trabalho, pegou o cigarro do bolso, colocou assim na frente, olhou bem para o cigarro, para o maço de cigarro, tirou um, olhou para o cigarro, peraí. Aí ele se comparou com o cigarro, ele colocou o cigarro próximo dele, ele viu o tamanho dele, o porte físico dele e o tamanhico do cigarro. Um pedaço de papel com um monte de droga dentro. Ele falou, peraí, eu estou sendo dominado por você? Você está me dominando? Não, você não vai me dominar mais. Pegou aquele maço de cigarro, jogou na primeira lixeira, amassou todo ele, jogou na primeira lixeira, falou, a partir de hoje você não me domina mais. E a vida dele começou a mudar. Ele começou a andar nos caminhos corretos, ele começou a ter sabedoria, começou a ter saúde, a pele dele começou a se transformar. Não é de um dia para o outro, isso é óbvio. Foram processos, e nesses processos ele viu a vantagem que ele ganhou da vida dele, da família dele e daqueles que estavam ao redor dele. Porque você vai trazer benefício, você não vai trazer malefício para ninguém. Isso é muito importante. Então, Daniel e seus amigos, eles falaram, não, nós não queremos nos contaminar com as iguarias do rei, porque nós vamos ficar dessa forma. E quando deu o prazo do qual eles pediram para as penas, ali se mostrou totalmente diferente a fisionomia deles para aqueles jovens que estavam ali com as iguarias. No versículo 16, com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes, versículo 17, a estes 4 jovens Deus deu, olha só, prestem atenção no versículo 17, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonho. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que se trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxessem à presença de Nabucodonosor, porque haveria um prazo para eles serem realmente, é uma faculdade, eles teriam que aprender os princípios lá do país, eles tinham que aprender a cultura, a língua, tudo eles tinham que aprender. Então, pediu-se 3 anos para aqueles jovens se prepararem para andar no palácio e serem ali diretamente auxiliares do rei em toda sabedoria e ciência. E olha só, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados, olha só, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Prestaram atenção? Aqueles jovens que estavam ali, que enfrentaram ao rei de Babilônia, e ali colocou até a cabeça do chefe da cozinha, que poderia ver a aparência deles e eles se encontrassem em piores situações, aí o rei já ia chegar e falar, o que você deu para eles? Qual o tipo de alimento? Você está deteriorando os nossos jovens, você está destruindo os nossos jovens? Não, pelo contrário, quando Daniel trouxe uma culinária natural, uma culinária diferente para o reinado, lá para o palácio, ali eles perceberam, eles viram que ali os alimentos que foram colocados para esses jovens eram alimentos saudáveis, do qual fazia a diferença. E o povo de Deus, aqueles que buscam realmente a presença de Deus e que querem servir a Deus, tem que ser diferente. Nós temos que ser diferente, nós não temos que ser igual ao mundo, tomar as mesmas bebidas, fazer tudo aquilo que o mundo faz. Nós temos que mostrar
que o Senhor está cuidando de nós, que Ele nos dá força, que Ele nos capacita, que Ele nos livra, independente de estarmos vivendo hoje no planeta da forma que estamos vivendo. Você percebe que a alimentação de hoje, você compra uma fruta de manhã, quando é de tarde ela já está praticamente podre, ela não tem mais consistência, não é uma plantação realmente da terra, são agrotóxicos que é colocado ali, destruindo o organismo do ser humano diariamente, porque a terra já não está mais produzindo como antes, porque o ser humano está destruindo a terra, o sol está se esquentando cada vez mais, aí vem chuvas fortes, vem secas, violentas, e aí nós vamos culpar a quem? Deus é culpado? Pelo contrário, Deus ainda assim tem a misericórdia, mesmo daqueles que ainda não estão respeitando a Deus, e está dando a oportunidade, deixando a porta aberta, para que possam entrar juntamente com aqueles que estão buscando ao Senhor. E a palavra de Deus está sendo colocada para mim e para você, para que nós possamos abrir o coração e entender o propósito de Deus, para que Ele possa reinar em nossa vida e nós possamos ser diferente, as pessoas olharem para você, falar, poxa vida, acho que você tem uns 17, 20, 25 anos, você tem uns 40 anos, você tem uns 50, quando você tem mais idade não aparenta, tanto fisicamente como facialmente, porque você é uma pessoa diferenciada, você busca a presença de Deus. E quantos não estão buscando a presença de Deus, estão deixando de lado a presença de Deus? Deus, Ele quer salvar todos quanto Ele puder. Se possível fosse, nenhum se perderia. Mas Deus deu livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Você pode escolher aquilo que Deus determinou, ou aquilo que o homem determinou. O que o homem determinou é perecível, destrói o corpo do ser humano, e aquilo que Deus determinou, que nos concedeu, lá no Jardim do Éden, você vê que lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou Adão e Eva, já estava tudo pronto, a alimentação adequada, tudo bonitinho para eles, para que eles pudessem só desfrutar das bênçãos de Deus. Adão tinha 4 metros de altura, Eva tinha uns 3,50 metros, 3,70 metros. A fisionomia deles era linda, um rosto lindo, um corpo lindo, não tinha defeitos. Após o pecado, Deus permitiu que o homem se alimentasse do alimento cárneo. Só que o homem, hoje, ele está tão envolvido que ele não consegue. Ele não consegue. Tanto nas bebidas que hoje são inventadas pelo inimigo, bebidas alcoólicas, para que você vá, não, mas é só um golinho, aí você vai. Ah, mas que diferença, agora eu estou moderno, agora eu estou igual um artista de televisão, um jogador de futebol, estou igual a um prefeito, que quando eles vão nas reuniões, é só uísque para cima, e olha que delícia que é, olha. Aí quando você toma esta água pura, essa água cristalina, coloca na boca, você sente a diferença. A saúde, ela quando entra no teu organismo, ela purifica muitas impurezas que você usou durante o dia, ela liberta você, ela te capacita de uma forma mais adequada, ela te dá toda a proporção de vida, porque se o planeta não tivesse esse líquido, nós não estaríamos vivos, estaríamos todos mortos, não teria ser humano no planeta Terra, seria devastado por completo. Mas Deus, Ele providenciou a água para que o ser humano pudesse estar de uma forma adequada, e aqueles jovens justamente deram o testemunho para Nabucodonosor, para a nação, porque dali em diante, Aspenaz, ele percebeu que essa alimentação trazia diferença para aqueles jovens, e o rei, ele viu jovens de uma cultura diferente, já rapidamente aprenderam a cultura, a língua, já começaram a entender o propósito, como que funcionava a Babilônia, e começaram a trabalhar diretamente para o rei. Jovens que tinham ali
Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Tanto é que lá na frente, Nabucodonosor, ele tem um sonho, e nesse sonho que ele tem, ele fica perturbado, porque ele não consegue lembrar-se do sonho, e chama os encantadores, chama os magos de lá, de Babilônia, e de algumas outras nações que estão no meio deles ali, e ninguém consegue interpretar o sonho, ninguém consegue entender o sonho. Só que, aqui como foi dito no versículo 17 do capítulo 1, que Deus deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos, foi dado a Daniel a revelação do sonho que Nabucodonosor teve. Por quê? Porque ele continuou andando nos princípios de Deus. Ele não deixou de lado aquilo que ele aprendeu com os seus pais, com aqueles líderes que verdadeiramente buscavam a presença de Deus. Apesar da nação toda estar na contramão, Daniel, Ananias, Azarias e Misael continuaram firmes. A igreja estava sendo detonada, mas aqueles jovens continuaram na sua fidelidade. E hoje, infelizmente, eu vejo muitos fazendo esse tipo de coisa, destruindo cada vez mais a sua própria vida, porque nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos colocando diante de Deus ali na igreja. Se for para a honra e glória de Deus, amém. Se não for, misericórdia, porque vai ser cobrado. E eu vejo, e eu estava analisando, eu até mencionei a semana passada, eu estava analisando nossos irmãos católicos, nossos irmãos espíritas, nossos irmãos da Assembleia, da congregação. Você não vê nenhum lá com o púlpito colocado como um tambor, como púlpito, abaixando, ridicularizando a palavra de Deus. E você vê muitos colocando, dizendo que é a juventude, e a juventude sabe tudo. Esses daqui sim, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eram fiéis, determinados a servir a Deus. Agora, é como eu frisei aqui, eu passo diante de vários bares, eu vejo tambores pretos pintados, colocando cerveja, colocando bebida, colocando cigarros, e muitos dos irmãos estão colocando tambores dentro da igreja, porque os jovens têm que estar felizes. Os jovens têm que estar felizes sim, como esses jovens, seguindo os princípios de Deus, porque se eles estiverem lá, eles vão ser presos, vão ser levados para o cativeiro da mesma forma, e vão pagar um preço alto, porque Jesus está voltando, e eles vão perder a própria vida, porque eles estão sendo instrumento do inimigo, trazendo essas coisas do mundo para dentro da igreja. Não examinam as escrituras, não leem o espírito de profecia, porque se lesse, não colocariam. E muitos líderes que estão aceitando também, vão prestar conta com Deus, porque Deus não é lixo para ser colocado, a sua palavra num tambor. Deus, ele construiu o palácio dele, Salomão pegou os melhores, tudo que era melhor, de ouro, tudo de madeira, tudo que era melhor, e trouxe para a casa de Deus, enquanto jovens estão trazendo lixo para a casa de Deus, e a liderança muitas vezes está passando a mão na cabeça, fazendo assim como Saul, e vão prestar conta, porque não estão servindo a Deus, e sim ao inimigo. Isso eu não tenho dúvida, é a palavra de Deus é quem diz, e não sou eu. A palavra de Deus, no Espírito de Profecia, é quem diz que nós temos que buscar a presença de Deus, e honrar e glorificar o nome de Deus, e exaltar o nome de Deus, e não colocar o nome de Deus em vão, e fazendo dos nossos púlpitos palcos de shows, palcos aonde pessoas enfeitam porque não está de acordo. É como um ser humano. Hoje você vê o ser humano colocando tatuagem no corpo porque não está contente com o corpo que Deus deu. Mas peraí, Deus não fez eu perfeito não, eu tenho que fazer uma tatuagem para ficar bonito, para ficar diferente, não estando de acordo com Deus, não aceitando aquilo que Deus deu. E esses jovens aceitaram, mesmo estando ali na Babilônia, sendo ali prisioneiros, eles aceitaram, mas não perderam os princípios, enquanto muitos estão perdendo os princípios de Deus, muitos estão deixando o inimigo invadir a sua mente, não tem já mais uma mente sã, porque trazer esse tipo de coisa para dentro da casa de Deus, não são pessoas que estão buscando a Deus, e sim estão fazendo como aquele povo, que quando Moisés estava no monte, fizeram um bezerro de um tambor,
Fizeram um tamborzinho lá, fizeram um bezerro e adoraram aquilo lá. E hoje não estou dizendo que está adorando o tambor, mas está colocando um lixo dentro da casa de Deus, onde se faz churrasco, onde se coloca óleo, onde se faz de várias coisas, pinta-se de preto e leva lá. É uma hipocrisia muito grande, é uma blasfêmia contra Deus o que estão fazendo dentro da casa de Deus, e nós precisamos de alertar o povo, nós precisamos de mostrar para o povo, que como esses jovens, eles não desistiram, eles testemunharam de Deus, eles buscaram sempre a presença de Deus. Vamos fazer o melhor para Deus. Dá uma olhada aqui nesse púlpito, não enferruja, olha, ainda tem um nome bonito de Jesus. Preste atenção, olha, você vê a Bíblia colocada aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, uma Bíblia sagrada, onde ela traz revelações de Deus, para que você possa conhecer esse Deus maravilhoso, Criador dos céus, da terra e do mar e das águas e tudo que nelas há. Esse Deus maravilhoso, e nós estamos fazendo da Bíblia, da casa de Deus, palco de shows. Não estamos mais reverenciando a Deus como no passado, buscando ter respeito pela casa de Deus. Irmãos, Deus, Ele tem um amor infinito, tanto é que Ele permitiu a Jesus que viesse a esse mundo, entregasse a sua própria vida para resgatar, para ligar novamente o ser humano com Ele. Vamos abrir o coração, porque Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com você eu cearei e você comigo. Jesus está pedindo licença para entrar na tua casa, cear com você, conduzir a tua vida, trazer paz, trazer amor, trazer esperança, trazer bondade. Ele tem um plano muito especial na sua vida, e Ele quer que você, naquele grande dia, esteja de pé, aguardando a volta dEle, para que Ele venha e te leve juntamente para a vida eterna, aonde nós viveremos lá com Jesus, sem morte, sem dor, sem tristeza, sem angústia. Essa é a promessa de Deus. Eu quero cantar o último hino. Não temas, não tenha medo. Jesus está, assim como esteve com Daniel, Ananias, Azarias e Misael, Ele está conosco hoje também. Independente daqueles estarem andando errado, vamos fazer o que é certo, porque aqueles que buscam a presença de Deus, Deus fortalece. Agora, aqueles que não estão buscando a presença de Deus, logo, logo vão cair, e vai ser triste a sua queda. Vou louvar ao Senhor agora então. Não temas, não deixes se abater, pois há alguém que te ama e quer te proteger. Não temas, busque a Cristo, pois Ele dá amparo e solução. Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Na vida há um vazio, busque a Cristo, Ele quer te proteger. O mal traz desespero, contempla a luz que vem dos altos céus.
Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Vamos buscar a Cristo enquanto ainda é tempo, porque o dia vai chegar, e se nós não buscarmos a Cristo, infelizmente, vivemos essa vida e não vamos ter mais vida. Tudo vai se acabar. Agora, quando você buscar a Cristo, entregar o coração, a vida ela irá continuar, porque Cristo vai transformar o seu coração. Que Deus abençoe. E terça-feira, sábado agora, estaremos lá em Paulínia. Estaremos lá com o grupo Palavra e Música, louvando a Deus. Sábado, o dia inteirinho. Culto, Escola Sabatina e JA. E você, aí de Paulínia, Campinas, é o nosso Sorocaba, próximo aí, é o nosso convidado especial. Participe conosco lá. Que Deus abençoe e até terça que vem, se assim Deus o permitir.